Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. A beneficência. Sede bons e caridosos. Essa a chave dos céus, chaves que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito. Amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Meus irmãos, a espiritualidade sempre nos traz, no livro dos médiuns, que a função dos espíritos é ajudarem os homens a se melhorarem moralmente. Despertar nos sentimentos humanos a necessidade de fazer a caridade, eis uma grande missão dos espíritos. Despertar nos corações humanos a responsabilidade de fazer caridade, eis a grande lição que nós temos que aprender. A vida traz para nós todas as oportunidades que nos conduzem ao processo de aperfeiçoamento íntimo, de melhoria íntima. Portanto, esse momento que nós estamos vivendo na Terra do amai-vos uns aos outros tem que estar presente em nossas almas constantemente. Porque a Terra passa por uma transformação, onde aqueles que não se adequarem às condições de amar uns aos outros não poderão ficar aqui. Portanto, vamos ter cuidado, vamos começar a refletir mais nas nossas atitudes, na nossa caminhada, para procurarmos nos elevar, nos aprimorar, nos aperfeiçoar. Por isso, aqui os Espíritos nos observam que, para estarmos junto dos bons, precisamos ter bem forte em nós esse conceito da caridade. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, abrir-se-vos-á o caminho da felicidade eterna. Ao demais, qual dentre vós ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, de íntima alegria, a narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Quando a gente passa diante de uma obra de caridade grande, todos nós vamos nos sentir tocados. Quando nós abrimos nossos corações para fazer um apoio, para dar um apoio a uma obra de caridade grande, logicamente que todos nós também nos sentimos tocados por aquilo ali. É uma oportunidade da gente fazer o bem, é uma oportunidade da gente ver as pessoas edificando o bem. E é por isso que nós estamos caminhando para o aperfeiçoamento dos nossos sentimentos. Portanto, em cada etapa da nossa vida, nós somos convidados a fazer o bem, a trabalharmos para que o bem aconteça e procurarmos edificar esse bem ao longo da nossa caminhada. Por isso, todos nós devemos estar atentos a como nos conduzimos nessa vida, a como nos conduzimos perante as vicissitudes da vida, para que todos nós tenhamos condições de nos melhorarmos, de nos aprimorarmos e de procurarmos fazer sempre o melhor para que o melhor nos procure. E como ele disse, cumprindo esse dever de fazermos a caridade, de extinguir de nós o egoísmo, nós vamos encontrar o caminho da felicidade eterna, o caminho que nos leva a estarmos entre os bons espíritos. E a grande caridade que nós temos que aprender é respeitar regras, nos adequar a estas condições para que a gente possa nos aprimorar, crescer e valorizar as oportunidades que nós temos na vida. Se unicamente buscasseis a volúpia que uma ação boa proporciona, conservar-vos sempre na senda do progresso espiritual. Não vos faltam os exemplos. Rara é apenas a boa vontade. Notai que a vossa história guarda piedosa lembrança de uma multidão de homens de bem. Tem uma frase grande que é mais ou menos assim: os bons são sempre lembrados pela história, pela bondade que deixaram. São lembrados com sentimento de amor. Os maus são estudados, mas os sentimentos que eles despertam não é dos melhores. Então nós estamos aqui na Terra para aprendermos a valorizar o bem e aprender a trabalhar pelo bem. Com isso,
nós devemos procurar fazer o possível para começarmos a edificar esse bem ao longo da nossa caminhada, ao longo do nosso processo evolutivo, por onde passarmos, nas atitudes que tomamos, seja onde quer que estivermos. Por isso, é necessário estarmos sempre estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos esclarece de certas situações importantes. Não que não existam outros livros bons, existem, e talvez você prefira ler outro. Aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra determinadas faces das situações que nós precisamos encontrar em nós mesmos força íntima para vencer até as más tendências. Por isso, tenhamos em mente a nossa necessidade de fazer valer os nossos bons sentimentos. E para termos bons sentimentos, nós temos que ler e estudar livros que nos induzam a ter bons sentimentos. Assim nós estaremos evoluindo. Assim nós estaremos nos aperfeiçoando. Por isso, é importante que a gente estude o Evangelho. Não vos disse Jesus tudo o que concerne às virtudes da caridade e do amor? Por que desprezar os seus ensinamentos divinos? Por que fechar os ouvidos e às suas divinas palavras? O coração a todos os seus bondosos preceitos? Quisera eu que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Esse conceito do Evangelho deve estar sempre presente em nossas vidas. Esse conceito do Evangelho deve estar sempre nos fortalecendo. E por isso, que a gente acabou de falar, que a gente tem que procurar desenvolver o sentimento de caridade. E Jesus deixa claro que, quando o Filho do Homem vier, separará as ovelhas dos bodes. As ovelhas são aqueles que fizeram o bem. Os bodes são aqueles que desprezaram a oportunidade de fazer o bem. E os seus ensinamentos estão sempre nos mostrando a importância do amor, a importância da caridade, do respeito uns pelos outros, para que a gente possa, então, fazer o melhor, e o melhor esteja sempre nos envolvendo, nos fortalecendo a caminhada. E então, nós temos que estar sempre de ouvidos abertos para conseguirmos entender, ouvir e praticar os seus ensinamentos. Toda a bondade do Cristo que o Cristo trouxe para nós, exemplificando a sua passagem aqui na Terra com todo o seu amor, por toda a sua dedicação, passando os momentos finais, logicamente, de grande dor, mas suportando-a com resignação, com fé e confiança em Deus. Logicamente, nós não vamos passar por tamanho sofrimento quanto aquele, mas precisamos aprender a vivenciar as leis do bem, a vivenciar as forças da caridade e do amor legítimo que deve existir em nossas vidas. Desprezam, porém, esse livro, considerando-no repositório de palavras ocas, uma carta fechada. Deixam no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm todo do abandono voluntário a que votais esse resumo das leis divinas. Lede-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. Quantos espíritos hoje reencarnados na Terra desperdiçam a oportunidade de trabalhar pelo bem, desperdiçam a oportunidade de procurarem fazer prevalecer as forças do bem em nossas vidas. Por isso, meus irmãos, é importante estarmos atentos a essas oportunidades e, logicamente, que muitos de nós, ao lermos o Novo Testamento, vamos ter várias dificuldades de entendê-lo. Por isso, o Evangelho segundo o Espiritismo traz as máximas morais e as máximas éticas de Jesus e são devidamente comentadas e esclarecidas para que a gente possa, conforme a gente está vendo aqui, entender melhor aquilo que Jesus trouxe para nós. Todos os ensinamentos do Mestre são para nós olharmos para dentro de nós mesmos e procurarmos ver como podemos cuidar bem de nós. E a receita para cuidar bem de nós é fazermos o bem ao próximo, auxiliarmos e ampararmos o outro. Homens fortes, armai-vos. Homens fracos, fazei da vossa brandura, da vossa fé, as vossas armas. Sede mais persuasivos, mais constantes na propagação da vossa doutrina. Apenas encorajamento é o que vos vimos dar. Apenas para vos estimularmos o zelo e as virtudes é que Deus permite que nós manifestemos a vós outros. A função dos Espíritos em se mostrarem para nós, se manifestarem para os homens encarnados, é exatamente
mostrar que eles existem, mostrar que eles estão sempre para nos ajudar, são sempre prontos a nos amparar e, principalmente, que esses amigos espirituais vêm à Terra para nos dar a devida oportunidade de repararmos nossos erros, aprimorarmos-nos moralmente e eticamente, para que a gente possa, então, estar construindo uma manhã de luz e de paz. Para isso, saibamos sempre que os Espíritos estão sempre à nossa disposição, para nos intuir, para nos inspirar os bons sentimentos, os bons pensamentos e as boas ações, e também para nos proteger das ações do mal. Mas desde que estejamos no caminho de pelo menos começarmos a refletir o que é o bem, o que é o mal, quais os benefícios do fazer o bem e quais os malefícios de fazermos o mal. À medida que nós vamos procurando entender e interpretar essas situações, nós vamos começando a nos aperfeiçoar, nós vamos começando a adentrar mais alguns arcanos da alma que nos impulsionam para o bem, que nos impulsionam para as grandes realizações do amor, que é o que devemos sempre colocar em prática. Mas, se cada um o quisesse, bastaria a sua própria vontade e a ajuda de Deus. As manifestações espíritas unicamente se conduzem para os de olhos fechados e corações indóceis. Então, se nós estamos na doutrina espírita, nós também somos os mais endividados, porque, como ele mostra ali para nós, as manifestações espíritas unicamente se produzem para os de olhos fechados e corações indóceis. Se nós não tivéssemos a intuição, a inspiração, para entendermos bem a doutrina espírita, que seria de nós? Os outros, que já têm um índice de bondade maior, seguem outras religiões. É isso que traduz aqui para nós. Então nós temos que procurar estar sempre aperfeiçoando os nossos sentimentos, aprimorando a nossa forma de encarar a vida, para que nós sejamos úteis na construção de um mundo cada vez melhor. A caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, não existem as outras. Sem a caridade, não há esperar a melhor sorte. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé, pois a fé não é mais do que pura luminosidade, que torna brilhante uma alma caridosa. É importante termos isso em mente. É importante cultivarmos o sentimento de bondade. É importante procurarmos valorizar o sentimento de bondade para que a gente procure, então, fazer, em todo momento da nossa existência, as realizações do bem. Cada um de nós estamos aqui para nos aprimorar, para nos aperfeiçoar. E também cada um de nós estamos aqui para buscarmos empreender a nossa jornada de luz. Ao longo da nossa existência, estamos sempre sendo convidados a refletirmos, mas poucas vezes fazemos isso. Mas é importante que a gente reflita: o que eu tenho feito da minha vida? Tenho sabido aproveitar o meu tempo nas obras do bem? Tenho sabido aperfeiçoar as minhas oportunidades de fazer o bem? Tenho sabido trabalhar para a edificação de um mundo melhor? Ou simplesmente quero curtir a vida? Saibamos, pois, interpretar cada uma das nossas próprias ações e procurarmos empreender o nosso crescimento espiritual, o nosso aprimoramento íntimo, para que o nosso amanhã seja cada vez melhor, cada vez mais iluminado pelas forças do bem. A caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora de salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude, dada por Ele à criatura. Como desprezar essa bondade suprema? Qual o coração, disso ciente, bastante perverso para reclamar em si e expulsar esse sentimento todo divino? Qual o filho bastante mau para se rebelar contra essa doce carícia, a caridade? Meus irmãos, a caridade é a porta, é a janela que nós começamos a ver a felicidade.
E à medida que ela vai se enraizando em nós, que nós vamos tomando consciência da importância de fazer a caridade, então ela passa a ser uma porta pela qual nos conduzirá ao caminho da perfeição. A caridade emite luz própria para iluminar nossos caminhos. Ela é uma fonte de luz, é uma fonte de amor, e por ser luz e amor, ela alimenta nossas almas para a grande jornada. Entendamos isso. A importância de fazermos a caridade, a importância de fazermos o bem, a importância de procurarmos construir um nosso amanhã melhor. Como vamos ter um mundo amanhã melhor se nós deixarmos nossos irmãos na miséria? A miséria leva à revolta. A revolta traz consequências drásticas. Aí você pode dizer, mas as pessoas têm que se resignar. Mas também as pessoas que têm posses maiores têm que aprender a caridade. Então, resignação por parte daqueles que não têm e caridade por parte daqueles que têm vai resultar em um mundo muito melhor para nós. Portanto, vamos procurar trabalhar os nossos sentimentos. Vamos procurar aprimorar os nossos ideais divinos para que o nosso amanhã seja de paz, de luz, de esperança e de fraternidade. Não ouso falar do que fiz, porque também os espíritos têm o pudor de suas obras. Considero, porém, a que iniciei como uma das que mais hão de contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Vejo, com frequência, os espíritos a pedirem lhes seja dado, por missão, continuar a minha tarefa. Portanto, quando São Vicente de Paulo inaugura na Terra, já bem mais à frente, depois, porque quem começou primeiro a fazer uma obra assistencial foi Pedro na Casa do Caminho. Mais tarde, quando os nossos corações já estavam amolecidos, esquecidos da importância de fazer o bem, eu não sei em que época ele viveu no momento, aí vem São Vicente de Paulo, inicia-se as tarefas caritativas. Ele pede doações para ajudar aos mais necessitados. E aquilo vai ganhando corpo, vai ganhando força, vai ganhando volume, mais pessoas passam a pedir para ajudá-lo e agregam-se à sua equipe de trabalho, mais pessoas passam naturalmente a contribuir com a sua obra, como é até hoje, e faz uma obra grandiosa pelo mundo todo, assim também como tem a Caritas. Por isso, nós precisamos treinar, fazer o bem. Nós temos que treinar, pensar no bem. E porque muitas das vezes, muitos de nós entramos para a vida terrena pedindo que nos fosse dada a oportunidade de trabalharmos com as forças do bem, trabalhar na equipe desse grande missionário do bem. Mas o grande problema, quando a maioria das pessoas chegam aqui na Terra, procuram esquecer. Eu tenho que jogar futebol, eu tenho que ir a um churrasco, eu tenho que isso, tenho que aquilo, e esquecem da prática do bem, que talvez a grande maioria de nós, talvez não, certamente a grande maioria de nós, nos comprometemos em fazer algo pelos nossos semelhantes. E se não fizermos, estaremos em débito para com aqueles que estão sofrendo, estamos com em débito pelas leis divinas, e aí vamos caminhar pelas sombras, de mãos vazias, como os verdadeiros mendigos de luz no mundo espiritual. Portanto, meus irmãos, procuremos aprender agora a oportunidade de crescer, procuremos aprender agora a oportunidade de fazer o bem, de edificar as forças do bem, de edificar as forças do amor, de edificar as forças da paz. Vejo-as, minhas bondosas e queridas irmãs, no piedoso e divino ministério, vejo-as praticando a virtude que vos recomendo, com todo o júbilo que deriva da existência de dedicação e sacrifícios. Imensa dita é a minha, por ver quanto lhes honra o caráter, quão estimada e protegida é a missão que desempenham. Aqueles que fazem o bem têm a proteção dos espíritos bons, dos espíritos superiores, como a doutrina espírita nos mostra. Não importa qual religião onde esteja, importa que ele faça o bem, importa que ele implemente uma reforma moral, importa que ele procure entender o tamanho de sua responsabilidade. E é por isso que nós vamos caminhando com certa segurança quando estamos fazendo o bem. Mas não podemos, por conseguinte, desprezar a recomendação de Jesus. Aliás, temos que mantê-la sempre acesa em nossas vidas. Vigiai
E orai, para que não entreis em tentação. Então, todo momento da nossa existência, nós temos que estar sempre vigiando, temos que estar sempre orando, temos que estar sempre procurando ficar atentos para procurarmos empreender o melhor possível para a nossa existência. A vida está sempre nos convidando, a vida está sempre chamando para nós, para termos as devidas oportunidades de fazermos o bem, de edificar o bem e de construir as bases do amor ao longo da nossa existência. Homens de bem, de boa e firme vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. No exercício mesmo dessa virtude, encontrareis a vossa recompensa. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente. Sede unidos e amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. Assim seja. São Vicente de Paulo, Paris, 1858. Entender bem que fazendo o bem, nós vamos estar encontrando os nossos momentos de alegria, os nossos momentos de refazimento íntimo, nossos momentos de engrandecimento da nossa alma. Quantas das vezes, depois de um dia exaustivo de tarefa assistencial, a gente deita cansado e levanta refeito de uma forma tão mágica. Vamos dizer assim, porque fizemos o bem, porque trabalhamos para que o bem acontecesse. E é por isso, meus irmãos, que fica o convite, que eu apenas comento, mas é de São Vicente de Paulo. Fazei o bem, fazei a caridade, trabalhais nas lides da beneficência. Entrai-vos, pois, pelo caminho da beneficência, pelo caminho do amor, para que consigam estabelecer as metas de realizações íntimas para seus corações. Para ter o coração aberto ao bem, para ter o coração disposto às realizações superiores. Comecemos hoje a propagar o caminho de amanhã. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que as forças do bem nos conduzam para que o melhor possa acontecer ao longo da nossa existência. Paz e luz a todos.